Apocalipse 19 diz: depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e o adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, e dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aleluia, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Repita comigo: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora vocês vão ler o verso 10, todo mundo, por favor. Amém. Pode se assentar, querido. Eu quero muita sua atenção. Eu não vou conseguir esgotar tudo que eu preciso dizer, mas eu quero muito sua atenção para a gente entender algumas coisas. Eu acho que uma das coisas principais que o inimigo tem utilizado é trabalhar para o aumento da incredulidade. Incredulidade e esfriamento. Uma coisa vai levando a outra. Nós podemos ver, é muito comum hoje em dia, nós vemos entre os chamados crentes, que crente não é aquela pessoa que você identifica ela pela roupa que ela veste. Ah, aquela roupa ali, aquela pessoa está vestindo, ela é uma crente, ou ele é um crente, né? Não, mas o chamado título de crente que nós recebemos é devido a um único fator: que nós cremos em Jesus Cristo. A Bíblia fala, tudo começa aqui, a Bíblia fala: aquele que crê no seu coração e confessar com seus lábios já é salvo. Eu e você só estamos aqui nesta noite porque nós temos um entendimento sobre salvação, e nós entendemos que pela graça e não por obras, porque isso não vem de nós para que nós não venhamos nos gloriar. Nós somos salvos, eu e você somos salvos. Amém? E isso depende do que? Crer. Tudo começa com crer. Creia no seu coração e confesse com os seus lábios. Então tudo na nossa vida espiritual começou a partir do momento que nós cremos em Jesus. Se nós deixarmos de acreditar, se o inimigo então trabalhar para que as pessoas deixem de acreditar no outro, deixem de acreditar em Deus, nunca se aumentou tanto o nível de pessoas incrédulas, pessoas ateias, que não acreditam em Deus, né? Um nível altíssimo. Eu vejo que o inimigo tem trabalhado através da mídia, através do sistema do mundo, através da cultura, para tornar a nossa mente o quanto mais frutífero e o nosso espírito infrutífero. E infelizmente nós também temos visto crentes se tornando incrédulos. Por exemplo, você pode já ter
vivido isso. Você vai contar um testemunho para alguém de algo que Deus fez na sua vida, algo sobrenatural, e a pessoa duvida. Quem já passou por isso? O crente duvida. Ele não acredita que Deus é capaz de fazer isso. Ele não acredita que Deus é capaz de usar alguém para levar um alimento na tua casa, ou até mesmo de você orar e haver uma multiplicação de alimento na tua casa, ou até mesmo você orar e alguém ser curado, ou até mesmo você receber uma cura que era impossível de ser recebida, né? Então, eu já vi várias pessoas, tinha uma doença, ou o filho tinha, e o médico falou, não tem jeito, é algo que não tem como fazer, não tem tratamento, não tem cirurgia, e a gente ora, Deus cura, aí daqui a pouco a pessoa, não, mas pode ser que... Aí alguém fala, pode ser que foi um erro de diagnóstico, foi um erro médico, o exame não estava foi bem elaborado, bem manipulado, e a pessoa ela mesma duvida, né? Então, o diabo nunca trabalhou tanto para trabalhar na nossa incredulidade como antes. A Bíblia fala que o aumento da iniquidade, ele traz o quê? Um esfriamento. Por aumentar a iniquidade, o amor... Aí que amor que está falando? O amor de um homem para uma mulher? O amor de um pai para um filho? A Bíblia fala o quê? Que Deus é, e quem não ama não conhece a Deus. E se está falando no texto que a iniquidade esfria o amor, está querendo dizer o quê? Que a iniquidade traz um esfriamento em tudo que se deve dizer em relação ao teu relacionamento com uma pessoa que se chama Deus, inclusive a tua fé, tudo se esfriando, né? Às vezes a gente vê assim, nossa, pessoas na rua pedindo as coisas, as pessoas não dão, aí você vê alguém falando, nossa, por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria, porque a gente associa o amor somente com a caridade, mas nós esquecemos de um fato, que a Bíblia quando fala amor, está falando de uma pessoa que se chama Deus. Quando a Bíblia fala da verdade, a verdade não é algo subjetivo, é um pensamento, é uma pessoa que se chama Jesus. Quando a Bíblia fala de do caminho, o caminho, não está falando de uma opção, está falando de uma pessoa que se chama Jesus. Então quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia está falando de uma pessoa que se chama Deus, o Pai. Então a Bíblia fala assim, aquele que não ama o seu irmão, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meu irmão, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, e essa pessoa está aqui conosco hoje. Se chama Abba, se chama Pai, se chama Deus. Amém? Então quer dizer, o aumento da iniquidade e o aumento da incredulidade esfria o meu relacionamento com essa pessoa chamada Deus. E não só no sentido de caridade, de eu deixar de ser caridoso com o próximo, de deixar de me importar com o sofrimento do próximo, mas também um esfriamento em tudo que se resume nessa pessoa chamada Deus. Então isso muda totalmente a nossa mentalidade em relação a esse versículo, que por se aumentar a iniquidade, esfriou o amor. Então eu olho, não, esse texto é verdade, porque aquele irmão não se importa em dar mais marmita para o outro. Não é só nisso, isso também quer dizer quando você não tem mais interesse para orar, não tem mais interesse para ler a palavra, quando você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, quando você não tem interesse mais em buscar em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, a sua justiça, quando você não tem mais interesse de orar em línguas, quando você não tem mais interesse de falar com o Espírito Santo, um esfriamento não só na caridade, mas em tudo que se envolve a pessoa chamada Deus. Quantos podem me entender? Então aquilo que era para ser comum, se tornou incomum. A Bíblia fala o quê? Que a terra aguarda a manifestação do quê? Dos filhos. Deus é tremendo. Eu geralmente não saio muito aqui no centro da cidade, né? Os irmãos sabem, a gente sempre viaja, sempre tem trabalhos fora, e sempre quando eu estou aqui em Pouso Alegre, ou cuidando da igreja local, dos irmãos, e me consagrando para as outras ministrações, eu fico mais em casa, não saio. E aí, raramente às vezes que eu saio no centro, eu não gosto muito no centro, que é agitado, mas Deus tem falado comigo desses dias, vai mais lá. E essa semana eu mudei, né? Eu e minha família, nós mudamos para outra residência. Então durante a semana eu precisei várias vezes ir no centro, resolver a questão de documentação na imobiliária, comprar alguma coisa que faltava para casa, e falta o material para os irmãos que estão me ajudando na reforma, eu tenho que buscar. E todas as vezes que eu fui no centro essa semana, Deus colocou do meu lado alguém que necessitava de algo e pediu algo para mim. Hoje, né, a gente naquela correria,
resolvendo as coisas, não deu tempo de voltar para casa para fazer o almoço, porque meus filhos saíram 12:30 da aula e 2 horas ia voltar para ter aula à tarde também, para fazer um trabalho. Então meu esposo falou, vamos ficar direto resolvendo aqui, a gente como um PF, aí nós pegamos ali na Comendador mesmo, um restaurantinho simplesinho, do lado ali da pastelaria daqueles chineses ali, falei, vamos comer um PF aqui. Aí eu olhei, é limpinho, arrumadinho, vamos sentar aqui, vamos comer. Acabei de sentar, aí veio um cara da rua, falou assim, tinha uma abertura assim, uma janela assim para a rua, falou, me dá aí um almoço aí. Eu falei, claro, né? O que você quer? Você quer? Tem bife, tem estrogonofe. Aí falou, não, o que Deus preparar aí que pode ser estrogonofe. Ele quis ser humilde, né? Mas queria o estrogonofe. Não, o que Deus preparar aí. Eu olhei para ele, pode ser estrogonofe. Eu olhei assim, falei, tá vendo? É isso mesmo, você tem que saber escolher. Aí, cara, eu fiz aquilo com naturalidade. Quando eu olhei, estava todo mundo no restaurante, eu lembro disso, como se eu fosse um ET. Por quê? Porque por aumentar a iniquidade, as pessoas têm esfriado o seu relacionamento com Deus. E esfriando o seu relacionamento com Deus, você deixa de fazer tudo que Deus faz. Não só caridade, mas tudo. Aquele cara estava sujo, aquele cara ele estava mal vestido, a aparência dele estava ruim, mas ele é importante para Deus, então ele é importante para mim. Tudo pode parar agora para que eu possa ouvir aquela pessoa. E então eu falei para ele, pronto, vai, enquanto está preparando o almoço, deixa eu conversar com você. Aí eu fui conversar com aquela pessoa. Ele é um cara de 20, 30 e poucos anos, nunca conheceu o pai nem a mãe. Abandonaram ele quando ele nasceu, e então ele foi levado pegaram ele num convento, e aí os padres lá e as freiras levaram ele para um orfanato. Ele ficou no orfanato até 21 anos. Com 21 anos ele tem que sair. Ninguém adotou ele. Eu vi que ele tem alguns problemas de pele, então ele não tem fisicamente uma beleza atrativa. Foi colocado com 21 anos para fora. Eu falei, por que você está morando na rua? Eu falei, não conheço meu pai e minha mãe, vivi no orfanato até 21 anos, ninguém quis me adotar. E depois disso, então, colocaram para a rua e eu fiquei na rua até hoje. E aí ele falou assim, mas eu conheço a palavra, sou afastado, mas eu conheço a palavra. Eu falei, então, vamos começar. Ele falou, eu gosto de louvar, então vamos começar a louvar aqui. E é o que a gente está fazendo aqui, irmão, deixa queimar. Aí eu não passei com ele, em frente à igreja presbiteriana. Comecei a louvar com ele. Eu esqueci todo mundo que estava ao meu redor. Para mim é natural louvar. Cantamos um louvor, cantamos 2, cantamos 3. No terceiro ele já fez assim, ó. Xarabaçubi, canta. Começou a falar em língua e chorar em frente à igreja presbiteriana. Ele começou a chorar e falar em língua. Eu falei, o que é isso? Falou, estou sendo renovado com o Espírito Santo aqui. Falou assim. Aí Deus falou comigo, poxa, mas vocês são muito cabeça fechadinha demais. Vocês acham que eu sou o Deus só daquele cara limpinho, que toma banho, que tem trabalho, que tem família, que tem terra? Eu sou o Deus do morador de rua também. Dentro dessa realidade dele, eu me manifesta ele. E ele pode talvez viver na rua o resto da vida dele, mas ele ser um crente em Jesus, muito mais crente do que eu e você. Aí o cara começou a falar em língua, Deus está me renovando, quer dizer, ele só precisava de alguém colar nele ali, ligar no 220, deixar queimar. Ele falou, não, eu já estava com os pensamentos ruins e tal, mas Deus está me abençoando agora, porque estou sendo renovado. Aí olhei para ele sujo, imundo, até com craca assim, preta de encardido. Deus falou, abraça ele. Aí eu abracei, na hora, nem penso. Pá, abracei ele. Quando eu olhei ao redor, estava bem em frente àquele ponto de ônibus ali, no meio da Comendador, bem no meio da Comendador, estava todo mundo assim, mesmo, olhando assim. Falei, o que está acontecendo? O povo está me olhando. E aí eu fui sentar para comer, né? Aí eu despedi dele, orei, ele falou, vou lá comer agora, tá? Sentei para comer, o outro me bate no ombro assim, falou assim, você não pode me dar um almoço? Aí a Daniela falou, você está percebendo que todo mundo está aqui e as pessoas só vêm pedir comida para você? Eu falei, Dani. Aí eu peguei, falei assim, qual que é a sua história? Eu sou de estiva, estou desempregado, tenho que sustentar minha família. Vim de carona aqui hoje para trabalhar de servente de pedreiro, para não ter que roubar, fazer nada de errado, porque eu sou trabalhador. Eu vi que ele estava com as ferramentas, com a mão assim, tudo sujo de cimento. E aí eu estou na hora do almoço, eu não tenho o que comer, porque eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, não, eu vou te pagar o almoço, o que você quer? Aí ele escolheu também. Aí a moça ficou olhando para mim, falei, mais um que eu estou abençoando aqui. Falei para ela ficou olhando. Todo mundo ficou olhando. Aí, beleza, eu preguei também, orei.
Aí fui sentar para tomar um sorvete. Fui na sorveteria, aquela, acho que é Flor do Campo. Quando eu era criança e mudei para Pouso Alegre, era a sorveteria que eu sentava e tomava sorvete, 9, 10 anos de idade. Na hora que eu sentei, um menininho desse tamanho, tudo sujo, rasgado, falou assim: tio, me paga um sorvete. Na hora eu lembrei das vezes que às vezes eu não tinha dinheiro para tomar um sorvete, tinha vontade. Eu falei: qual que você quer? Ele falou: eu quero o maior que tiver. Eu falei: então pode pegar. Aí na hora que ele pegou, ele era petitinho, ele falou assim, só que ele foi esperto, na hora que ele falou: só que tem o seguinte, tem meu irmão também. Eu falei: chama o teu irmão. Eu pensei assim, ele é pequenininho, o irmão dele deve ser menorzinho. Aí veio um grandão, criança também, uns 10 anos, mas maior que ele. Eu falei: ah, que esperto, o pequenininho que veio, né? Aí o irmão dele falou: escolhe aí o maior que você tiver. Escolheu. Ele falou: só que tem o seguinte, irmão, ele falou: tem o meu amigo. Eu falei: pode chamar teu amigo também. A dona sorveteira olhando em mim assim. Eu falei: pode chamar também. Veio. Acabou agora? Acabou. Ah, o que você quer? Isso aqui. Na hora que eles pegaram o sorvete, eles estavam indo embora, eles voltaram assim, ó, com o sorvete na mão, lembra mim, com o olho cheio d'água, falou assim: Deus te abençoe, viu, tio? Muito obrigado. O último amiguinho dele ficou, quando eu falei: você quer um sorvete também? Ele fez assim, ó. Eu falei: pode dar para ele o grandão igual dele. Ele ficou assim mesmo, sem acreditar. Aí eu faço uma coisa dessa, eu não estou cantando para vocês acharem que eu sou bom, mas a gente faz, todo mundo fica assim. Por quê? Porque é raro e deveria ser comum. O Senhor falou que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, da viúva e dos órfãos. E nós estamos fazendo isso? Eu estou fazendo, você está fazendo? Se eu estou fazendo e você, como ovelha que não está fazendo, você não tem direito de abrir a boca para falar de mim. Se você não faz no mínimo o que eu faço, você não pode me criticar, nem falar nada. Eu estou sendo um testemunho para a congregação, que é o que a Bíblia me pede. E aí, o que aconteceu disso? Quando eles foram embora, eu já virei, a mulher falou assim: então, né, vem um, depois vem outro. Eu pedi, ela dando a entender que eles me usaram, né? Eu peguei já pau nela também, Bíblia nela também, pau. Falei: não, mas a gente não tem que ser ligado em coisa material não, minha filha. E pau, preguei nela. Ela já tomou uma bambeada, falou: tem que ir lá no balcão pegar nela. Já saiu. Eu já uso isso aí para pregar. Irmãos, Jesus, ele está aqui, está vivo. E aqui a palavra está falando para nós o quê? Que às vezes você fala assim: até eu estava pensando esse dia isso, mas eu li esse texto agora e lembrei: eu acho que vai ser pouca gente que vai ser salva, né? Tá tão difícil. Por quê, meu irmão? Porque você não está fazendo a tua parte. Você está só preocupado em chegar em casa, ficar no Netflix, um massageador no seu pé, assistindo uma televisão de 50 e tantos polegadas. Isso é muito bom e tudo me é lícito, mas tudo convém durante o momento certo. Agora você viver enclausurado nisso, enquanto tem tantas almas aí fora morrendo. Eu entendi o que Deus me colocou na rua para mim cuidar desse povo, para mim pregar. Toda vez que eu estiver na rua, Fernando, toda vez que eu estiver na rua, eu vou dar oferta para os pobres, todo dia. Aí você pode falar: eu sou rico? Não, não sou. Eu dependo de oferta. Você tem que ofertar na minha vida e me ofertar para eles. Então se você não ofertar, você está retendo. Aí o problema é seu, Deus vai cobrar de você e Deus vai levantar outro. Aí eu estou indo embora, aí tem um outro senhor, uma carroça, acho que é Jefferson o nome dele, é conhecido aqui na cidade. É um senhor gordo, grandão, tem um olho com problema. Aí eu olhei para ele, esses dias eu estava na frente da imobiliária, dei 10 conto para ele, pá. Aí hoje estava lá de novo, falei: dá mais 10 de novo. Mas no trânsito assim, ele estava em frente ao correio, eu coloquei o pisca-alerta, fiz assim pro carro de trás, estendi a mão: toma, irmão, a sua oferta aqui, 10 conto, pá. E eu já fiz um propósito com Deus: toda vez que eu ver ele, eu vou ter que dar uma oferta de 10 reais, toda vez. Aí eu fiquei tão feliz de fazer isso, mas achei tão pouco. Falei: Deus, eu quero fazer mais. E aí esse texto, o que diz aqui, irmãos, no começo? Depois dessas coisas, no 19, eu vi uma grande voz de uma numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Irmão, não está falando que é um grupo pequeno, está falando que é um grupo grande. Multidão na Bíblia já é um grupo grande. Aqui está falando uma numerosa multidão. Irmãos, não serão poucas pessoas que vão ser salvas, vão ser muitas, porque nós vamos ser crentes em Jesus, que crê em Jesus e que prega e que vive o que fala e que faz o que fala. O nosso sermão, se não for para ser vivido, não pode ser pregado. Aqui está falando que uma numerosa multidão vai para o céu, e fala que essa multidão, quando chegar lá, vai dizer: aleluia, a salvação, a glória e o poder é do nosso Deus.
Existem pessoas que precisam saber que a salvação vem de Deus, precisam saber que a glória vem de Deus, precisam saber que o poder vem de Deus. Mas como eles vão saber se você não fala, se você não vive? Aí você vai me dizer, mas eu não sei fazer. Aí você vai então no último versículo, quando ele vai prostrar diante do anjo, o anjo fala, não faz isso não, que eu sou conservo, eu estou aqui para te servir. Aí ele fala que, mas tem alguém aqui, olha, que é muito importante, que testemunha sobre Cristo, que é o espírito de profecia. Aqui no grego, espírito é realmente pneuma, que é o Espírito Santo. E profecia é o dom profético. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem 7 espíritos, 7 manifestações diferentes, formas de se manifestar diferentes. E uma delas é o espírito de profecia. Ele se manifesta de forma profética. Aí aonde que eu quero chegar? Vamos lá. Quem sabe a gente consegue entender um pouco mais. Em Hebreus 1:1, olha o que diz. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Presta atenção. Verso 2: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a que constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tem gente cabeçudo que pega esse versículo, volta no versículo 1 e quer dizer, e não entende. Está tão claro, porque quando você não tem o Espírito Santo você não entende. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Ele acha que, as pessoas acham que falou muitas vezes de maneiras diferentes por nossos antepassados que eram profetas, de forma profética. E nesses dias nos falou através do Filho, que é Jesus. Tem gente que acha que esse texto quer dizer que não existe mais espírito de profecia. Ora, se não existe mais espírito de profecia, por que o anjo no Apocalipse 19 fala isso? Que a testemunha de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente precisa entender o que Paulo está falando na carta aos Hebreus. Vamos voltar no tempo, nós estamos vivendo os dias de Paulo. Paulo não está vivendo nossos dias. A Bíblia ainda não tinha sido impressa, não tinha estudiosos, não tinha teólogos de várias outras linhas para dizer isso, é aquilo, não é aquilo. Não tem Espírito Santo, não tem dons, vamos colocar o Espírito Santo na caixa de sapato. Não existia. O que Paulo está querendo dizer? Todo conhecimento que nós temos vem dos nossos antepassados. E o que nós podemos ver? Que através de Isaías, Jeremias, entre outros, foi profetizado a vinda do Messias, e ele veio. O que ele está querendo dizer? Acreditem. A mesma coisa que o anjo está falando para João na ilha de Patmos em Apocalipse. O que ele está querendo dizer? O espírito de profecia é a testemunha fiel que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo na época, no Velho Testamento, não habitava dentro das pessoas. Ele derramava porções. Elias derramou uma porção da assunção do seu Espírito sobre Eliseu. Eram porções. Agora, irmãos, se Elias e Eliseu fez o que fez com uma porção da unção do Espírito, o que você pode fazer com o Espírito Santo todo morando dentro de você? Agora a minha pergunta é, se não está sendo feito, é porque falta fé, não é porque falta poder. Porque a multidão vai falar naquele dia: a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. Só vai estar no céu quem reconhece a salvação. Acabei de falar no início. Quem converte o homem é o que? O Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo te converte. Aí você aceita Jesus, você crê. É o primeiro passo. E aí você também reconhece a glória. E a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, assim nos tornando semelhantes ao Senhor. Como que a glória de Deus se manifesta nos nossos dias? Através do Espírito Santo, o seu poder, a sua manifestação. E fala também o que? Da glória de Deus. Fala também do poder de Deus. Então, o poder são o que? Os dons que o Espírito Santo deu à igreja. Pedro vira e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas estou cheio do Espírito, porque eu recebi o Espírito da promessa, que ele nos disse em Atos 1:4: não saiam de Jerusalém, não saiam das outras cidades, sem que antes do alto recebam o Espírito Santo da promessa. Agora eu recebi, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te dou. Levanta agora e anda em nome de Jesus. Então, Paulo está falando do quê? Que no passado não tinha essas manifestações.
Mas tinha profetas que profetizavam, ele viria de uma virgem, vai vir da raiz de Davi. Então eles estudaram e falaram, nossa, Jesus ele encaixa nesse padrão perfeito. Quer dizer, graças ao Espírito Santo que derramou uma porção do Espírito de profecia sobre os antepassados para profetizar que realmente isso ia acontecer, testemunhar que isso ia acontecer. Porque se não tivesse isso, qual padrão teríamos para saber que Jesus é o Messias? Nenhum. Então o Espírito Santo é uma testemunha fiel que testemunha Jesus é o Filho. Mas isso não quer dizer que ele parou de trabalhar. Agora que o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Ele naquela época agia em porções, agora ele vai habitar dentro de nós. Então quando esse texto de Hebreus fala, uma vez falado de algumas formas, de algumas maneiras pelos nossos antepassados, agora no verso 2 ele fala, ele nos falou por meio do seu Filho. Mas acabou aí? Não. O que ele diz? Ele falou através do seu Filho, que é quem? Jesus. E o que Jesus fala depois que ele ressuscita para os discípulos? O que ele fala? Em Atos 1:4. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Coloca Atos 1:4. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai que lhes falei. Verso 5. João batizou vocês com água, mas dentro de alguns dias vocês serão batizados. Agora volta de novo, em Hebreus 1:2. Uma vez tendo falado através dos profetas, os profetas só falaram de si mesmo? Não, os profetas falaram através de quem? Da porção do Espírito sobre eles, do Espírito de profecia. Agora ele tem nos falado através do... E o que Jesus... Ele está falando agora o Pai através do Filho. E o que o Filho fala antes de subir para o céu? Em Atos 1:4, Atos 1:5. Então como que o Espírito parou? Como que a profecia parou? Não faz sentido. Aí você vai lá em Atos 19:10, Apocalipse 19:10, olha o que fala no final. A testemunha fiel é o quê? O Espírito. Quem está me entendendo? Não é difícil de entender. A gente complica. Não precisa nem de eu pregar. É só mostrar o texto para vocês. E o que fala em 2 Pedro 1:21? Ah, pastor, você está inventando isso daí. 2 Pedro 1:21, o que diz? Vamos ver. Jamais a profecia teve origem na vontade, mas os homens falaram da parte de Deus, o quê? Impelidos pelo Espírito Santo. Quem impeliu aqueles homens no passado a falar sobre Jesus? Agora Jesus está falando impelido pelo Espírito também, que habita nele, porque quando ele foi batizado o Espírito desceu sobre ele, e o Pai falou, ele é meu filho amado a quem eu tenho prazer. E agora Jesus fala que agora vocês esperam o Espírito Santo, e quando ele chegar vocês botam para quebrar, se Jesus fosse baiano, vocês botam para brocar, vai para cima. Agora nós estamos assim, deixa eu ver se os dons do Espírito é verdade. Deixa eu ler o livro do fulano meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você. Sai para a rua, expulsa os demônios, ore pelos enfermos. Ah, eu estou chateado porque lá na igreja não tive oportunidade. Aqui você vai ter, vem para cá. Sabe o que vai acontecer? Primeiro dia, o que eu vou fazer? Vou levar você na porta do hospital e vai falar assim, está aqui a oportunidade, prega aqui na porta do hospital, ora agora pelos enfermos. Por que isso aqui é púlpito? Você tem que ter altar, porque se você pode até estar num púlpito, mas se você não tiver altar, de nada vale. Tem muita gente no púlpito sem altar. E tem muita gente na igreja, preferindo igrejas que tem púlpito sem altar, que tem formato de igreja sem presença de Deus, formato de igreja sem santidade. Tem gente que alimenta esse sistema aí maligno. Mas nós cremos que o Espírito Santo está aqui. Nós cremos que é o momento que uma numerosa multidão vai falar, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor. Por quê? Porque elas vão ver isso através da sua vida. O Espírito Santo através de você. Você vai olhar num ponto de ônibus, Deus vai falar, chega naquela pessoa, fala isso. Ah, eu tenho vergonha. Eu oro para que o Espírito Santo tire toda a vergonha e vai impelir você. Ele vai te arrastar. Quando chegar lá, você vai falar e a pessoa vai começar a chorar. Irmãos, eu já vi pessoas falando assim, Deus, eu queria comer hoje um frango. E Deus fala para a pessoa, vai lá e leva um frango para tal pessoa. Ah, mas que bobagem, leva, chega lá, leva. O que acontece? A pessoa começa a chorar e acreditar que Jesus existe, porque ela ganhou um frango. Por quê? Porque o Espírito de profecia é a testemunha fiel de Jesus. O que significa isso? Que se os profetas profetizaram, e esses caras da lei ficou
virando de ponta cabeça, falou, não, tudo que foi falado aqui realmente é verdade, é esse mesmo cara que tinha que vir. O que dirá de hoje então, se Deus usar nossa boca para falar algumas coisas? As pessoas vão acreditar que Jesus está vivo, porque o Espírito de profecia é a testemunha fiel que Jesus está vivo. Então você precisa profetizar. Você vira para uma pessoa e você dá uma palavra profética para ela, e aí você vai ver o que? Jesus está vivo, porque aconteceu aquilo que Deus falou por intermédio da boca daquele profeta. Quem está entendendo, diga amém. Amém? O que a Bíblia fala em 1 João 5,8? Olha só, 1 João 5,8, epístola de 1 João. O Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. Os três são? Quer dizer, eles estão em desacordo? Estão em plena harmonia, em pleno acordo. Os três são unânimes. O que fala no 9? Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior? Fala para o teu irmão, o testemunho de Deus tem maior valor. Aleluia. Pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Agora volta, acho que o 6 ou 7, que eu não estou lembrado agora. Ah, tá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Então, de novo falando que o Espírito ele dá testemunho, e ele é verdadeiro. Sabe o que significa? Que ele não é falso, ele fala a verdade. Mas por que quando Deus usa alguém para falar com você, você duvida? Porque lá atrás veio alguém, eis que te digo que não sou, que umas coisas que não tem nada a ver. E aí, geralmente essas pessoas que dão o eis que te digo que não tem nada a ver, ela fala para você o que você quer ouvir. Primeira coisa para você saber como é uma profecia de Deus: a pessoa, ela não vai falar o que você quer ouvir, ela vai falar o que Deus quer falar com você. Porque, mas você vai falar, como é que eu vou saber? Você sabe, porque dentro de você existe duas coisas: uma voz sua, da sua alma, que fala o que você quer, e a voz de Deus falando, não é para você fazer isso, não é isso, você fica quietinho aí, eu quero fazer do meu jeito. Aí vem um profeta, fala o que você quer ouvir, aí você fala, rapaz, esse negócio é de Deus. Aí vem o outro que fala aquilo que Deus está falando com você, que não é, aí você fala, não, isso aqui eu estou em dúvida, isso aqui eu não sei se é de Deus, eu tenho que orar. Por quê? Porque você é um cara de pau, você é um carnal. Eu estou horrorizado de ver tanto pastor na televisão pedir dinheiro. Engraçado que eles pedem dinheiro e ganham dinheiro, e muita gente acredita neles. Mas quando vem alguém para dizer para você o que você tem que ouvir, aí você, eu estou em dúvida, não sei se vou orar mais, não sei, ele é muito novo, ele prega de camiseta, ele prega de não sei, talvez. Mas se vir um rodopiano e falar para você o que você quer ouvir, você arranca até uma oferta do bolso, dá para ele, toma aqui, ó, cartomante gospel, vou te sustentar agora, para você ficar dando palavra, né? É assim. Existem feiticeiros dentro das igrejas, você sabia disso? Sabia disso, que existe feiticeiro dentro da igreja? E tem irmãos que sustentam isso. É a mesma coisa do cigano e do cartomante, só mudou o estilo. Aí você chega na casa da pessoa, leva uma oferta, leva um dinheiro, leva alguma coisa e fala, você está orando? Estou orando por você, viu? E o que Deus falou de você, de mim essa semana? Fala para mim. Vai tomar banho, vai consertar a tua vida. Você não precisa ir atrás de profeta não. Quando você estiver diante de um verdadeiro profeta, você vai saber, porque ele vai até você, vai apontar o dedo na tua cara, igual Natan fez, e vai falar o que está acontecendo na sua vida, do que você precisa acertar. Mas a gente está o quê? Duvidando que Deus fala. Por quê? Porque a gente vira que nem criança, que nem com meninagem. A Bíblia falando que o Espírito Santo, ele é o quê? A verdade. É um testemunho verdadeiro. O que é pior? Que tem gente que se ofende com palavra profética. Tem gente que se ofende. Eu já tive casos aqui da igreja, não foi nem o último, nem o primeiro, de pessoas que saiu da igreja que se ofendeu, porque Deus mandou falar e eu falei mesmo. E o espírito de profecia é sujeito ao profeta na Bíblia. O que significa? Que se Deus me dá uma palavra e Ele não deixa, se Deus dá uma palavra e Ele não deixa claramente
implícito, como que ele quer que eu entregue, desde que a mensagem seja fiel, eu posso entregar na ocasião que eu achar melhor. Então o que acontece? Já aconteceu de eu estar num lugar e Deus falar comigo, fala com aquela pessoa, e não fala se é agora, se é depois, se é no microfone. Então quando ele deixa assim no ar, eu vou ver o ambiente, vou ver a situação, e eu não vou deixar de dar a mensagem clara que Deus me deu, mas às vezes eu chego num cantinho e falo para a pessoa. Agora, ultimamente ele tem feito mais assim comigo, ele fala para ela. Aí se ele não fala, às vezes eu pergunto, é para falar agora no microfone? Não. Aí o Senhor fala agora na frente de todo mundo. Eu acho que Deus está assim com algumas pessoas, de tanto falar, e agora ele está começando a falar em público. Então tem pessoas aqui que Deus manda falar. Tem pais que não tratam bem os seus filhos. Já teve 2 casos aqui na igreja assim, e Deus mandou falar, fala na frente de todo mundo, porque já é a última oportunidade que eu estou dando. E eu falei, se eu estiver falando de mim, eu vou prestar conta para Deus, e todo mundo um dia vai saber. Se eu estiver falando da parte de Deus, eu estou tranquilo. Eu não temo homem, porque Deus me conhece. E o que nós acabamos de ler? Que ninguém que profetizou de si mesmo, mas profetizou através de inspiração do Espírito Santo. Essa mulher que está aqui à minha direita, o marido dela, o problema não é a igreja, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O problema é que a pessoa, quando ela precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, ela ia numa igreja firme, tudo, e o marido ia, mas não teve um encontro com Deus. E ele ficou 15 anos indo na igreja de vez em quando e fumando. E um dia, quando eu encontrei com ele, Deus mandou dar algumas palavras proféticas. Já faz quanto tempo que seu marido não fuma? 4 meses que ele não fuma. E eu cheguei e falei, você não vai fumar mais. Eu falei isso porque veio de mim, Deus mandou falar. Um dia eu estava na África, e Deus me levantou de madrugada, e eu tive uma visão, e eu vi o marido dela andando no quintal assim, ó, para lá e para cá. Aí eu olhei para a estrela, para a lua, eu olhei assim no relógio, no fuso horário, falei, não, lá já está de noite também, então tem estrela e tem lua. Na visão que eu tive, estava de noite no Brasil. Então eu falei, Deus, eu vou orar, que a oração vai alcançar ele. Eu comecei a orar, dar força para ele, não deixa ele voltar a fumar. Ele já estava alguns dias sem fumar, ele estava quase cambaleando, e Deus me revelou. Deus mostrou até a roupa que ele estava usando. Aí eu comecei a orar. Aí quando deu de manhã cedo, eu liguei para ele e falei, estava orando, se aconteceu isso na visão. Ele começou a chorar, falou, pastor, exatamente o que estava acontecendo aqui. Como é que você sabe disso? Eu falei, é Deus que mostra. Então isso deu mais fé para ele. Poxa, Deus fala, Deus cuida de mim, Deus se importa comigo, Deus usou um cara lá na África para me ver. Quer dizer, o Espírito de profecia dá o quê? Testemunho que Jesus está vivo. Aí ela começa a acreditar mais ainda em Jesus. Você está entendendo? Então nós temos que profetizar, irmão. Você não pode ter medo. Você não... deixa eu ver. Você tem que falar, não pensa, dá o tiro sem pensar, pá, fala. Aí quando der certo a primeira vez, você fala, nossa, deu certo. Na segunda, terceira, na quarta em diante, ninguém te segura. E as pessoas vão começar a acreditar. A gente não consegue nem orar em língua, que tem vergonha, quanto mais profetizar. E a Bíblia fala que o dom de profecia é maior que o de língua, porque o dom de línguas ele edifica você mesmo, mas o dom de profecia edifica toda a igreja. Vamos ver isso. Eu acho que é lá em 1 Coríntios 12, 10, se eu não estiver enganado. Aleluia. É tão bom estar aqui com vocês, irmãos, falando das coisas de Deus. Não é esse não. 14. Vamos ver a partir do 1 então. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Isso aqui, irmão, é uma opção. Quem aqui é crente em Jesus? Por que você não fala em língua ainda? Eu estou orando 20 anos para se batizar no Espírito Santo. Sabe por que você não foi ainda? Porque você duvida que falar em línguas é algo que vem do Espírito Santo. Só isso. Porque não é na sua força. Eu vou falar em línguas agora. Eu vou repetir o que o irmão está falando em línguas. Irmão, você acha que realmente alguém consegue ver o que o outro está falando em língua e repetir? Para com isso, isso é sua incredulidade. E por causa da sua incredulidade, o amor, o relacionamento com Deus seu e, com as pessoas, e das pessoas com Deus está esfriando. Por quê? Porque é nós que temos que fazer essa obra. Então você tem que começar a falar em oração em língua, você tem que buscar isso.
batismo com fogo é o quê? Quando o Espírito Santo entra na tua vida e te sela com fogo. Os dons é um acréscimo disso. E o dom de língua é o básico. Por quê? Porque você precisa edificar a si mesmo. Mas hoje você prefere numa igreja pagar o dízimo, pagar a oferta. Pronto, estou terceirizando meu papel. Os pais estão terceirizando o papel de ser pai. Tem homem terceirizando o papel de ser homem. Mulher terceirizando o papel de ser mulher. E nós estamos terceirizando o papel de ter uma vida espiritual. Para onde nós vamos, irmãos? Desse jeito. Você precisa ter uma vida espiritual. Você precisa orar em línguas. E isso é o mínimo. E a Bíblia fala, busque com zelo. Não está falando se busque de uma forma relaxada. Se você tentar uma vez e não der certo, desista. Não, busca com zelo. Irmão, você já imaginou que eu tenho 38 anos, vou fazer 39. Eu não conheço o que é sexo fora do casamento. Eu não conheço o que é droga. Eu não conheço o que é bebida alcoólica. Eu não conheço o que é crime. Eu não conheço nada disso. Não porque eu sou melhor que você. Mas um dia eu aceitei Jesus na minha vida, no meu coração, e eu nunca mais olhei para trás. Se você olhar para mim, eu tenho um monte de defeito. Se você andar do meu lado, você vai ver mais um monte de defeito. Mas uma coisa, você tem que assumir. Eu nunca olhei para trás, irmão. Já fui apunhalado pelas costas inúmeras vezes, e outras inúmeras serei. Já fui traído, mas eu nunca olhei para trás. Eu nunca desisti de Jesus. Eu nunca abri mão de crer nos dons. Eu nunca abri mão de orar em língua. Já tomei na cara, já batendo no meu rosto, já tomei murro, já passei humilhação de outros pastores, mas eu nunca deixei de crer nesse Deus poderoso, nos dons do Espírito. Agora eu te pergunto, eu sou melhor que você? Por que você fica aí? Eu vejo a igreja, eu dou risada. A igreja é assim, ó, é igual um gráfico assim, ó. É desse jeito assim, ó. Tem uma época que a igreja, você olha assim, meu Deus do céu, vão derrubar essa parede cheia de gente. Aí tem uma época que você olha assim, está desse jeito que está aqui agora. As pessoas são inconstantes. Você vê, até uns meses atrás, como é que estava a igreja? Vou falar nem uns meses, um mês. Todo culto lotado, culto como esse aqui, tinha 70 pessoas. Não estou falando que eu preocupo com quantidade, mas estou falando que a presença dos irmãos, ou a ausência, revela o que você está priorizando. Está lotado, aí daqui a pouco começou a minguar, aí está descendo de novo, daqui a pouco de novo. Por quê? As pessoas são inconstantes. Uma hora quer, uma hora não quer. Aí eu vou na igreja quando eu achar melhor, quando eu achar que eu devo. As pessoas não são constantes. Agora uma pergunta, vamos deixar de ser hipócrita. Eu busco a Deus em casa. Se você não consegue pegar o teu carro numa quinta-feira, se locomover para cá e ficar 2 horas aqui buscando a Deus, você acha que realmente em casa a pessoa separa tempo para orar e buscar a Deus? Vamos ser sinceros. Não. E aí, chega na igreja, a pessoa já chega aqui arrastando. Aí já está na hora de novo de eu fazer outro discipulado com ela e voltar no mesmo assunto que eu falo com ela há 5 anos. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ser constante, você tem lá. Ai, Deus, me dá paciência, por favor, é difícil demais. E vamos lá, aí tem que ter paciência, tem que falar de novo as mesmas coisas. Porque as pessoas estão estacionadas na mesma situação, porque não ora em língua, não lê a Bíblia. E eu te pergunto, você acha que eu sou desocupado, por isso que eu tenho tempo de ler a Bíblia e orar? Não, irmão, o problema não é isso. Sabe qual é o problema? Que você não acredita nisso. Quando você acreditar, você dá a sua vida naquilo que você acredita. Quem aqui já lutou, mas lutou muito por algo que acredita? Tem gente que eu olhei e falei assim, ó, você nunca lutou? Então tá na hora de você lutar, meu filho, acreditar em alguma coisa. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, não vou expor ela não, mas estou contando um testemunho dela. Ela falou assim, ela falando para mim, eu falando, o que você gostava de fazer quando você era, não ia falar jovem, ia dizer que você está velha, né? Mas quando você era mais jovem do que é hoje, né? Quando você era solteira, ela falou, eu gostava de jogar vôlei, gostava de esporte. Aí ela falou que ela com uma amiga ia ter uma competição de peteca, né? É isso? Ela falou assim, nós vamos ganhar essa competição, tá fechado e tal. E a minha, não, nós vamos ganhar. Elas treinaram todo dia. Elas iam pra quadra e pá, treinando tal. Ela falou, nós vamos ganhar. Aí elas foram lá no dia da competição, várias escolas de Belo Horizonte lá, aí ela olhando as minhas jogando, essas não é de nada, vamos arrebentar. E elas eram boas mesmo, as duas. Eu não vi, mas ela falou que era, eu acredito. Era um bom, falou, nós vamos ganhar esse negócio. Aí elas estão lá, passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, treinando, ninguém chama ela. Eu falei, não é possível. Elas se inscreveram, fizeram tudo certo. Ela chega lá, o negócio é o seguinte, nós somos uma dupla aqui, né, fulana de tal e ciclana,
E nós estamos esperando chamar a gente para nós jogar. Aí a moça, não, já chamamos já. Fizemos 3 chamadas no ouvido da MWO. Ela falou, Diego, pensa numa vez que eu fiquei arrasada. Eu investi tempo, eu acreditei naquilo. Fiquei arrasado, acabou. Meu sonho de ganhar a petecada lá, o torneio da peteca. Acabou meu sonho. É engraçado, mas tem pessoas que estão vivendo assim. Você se dedicou, eu vou orar, eu vou no monte, eu vou no soque, é agora, vai arrebentar. Só que você ficou distraído com as coisas desse mundo. Com as coisas desse mundo. E aí quando ele te chamou, você não ouviu. E aí o que aconteceu? Passou a sua vez. E tudo que você treinou, perdeu. E tem que começar de novo, da estaca. Aí você não teve força mais de recomeçar. Mas ele é o Deus de princípios. No princípio, criou Deus. Ele sempre vai criar algo novo, a partir de um novo princípio. E hoje, talvez seja um novo princípio na tua vida. Você não precisa esperar chegar até o final do ano, que eu fico nervoso com esse negócio também. Aí você vai todo mundo lá na igreja 31, assim, com cara de pastel. O meu alvo de oração para 10 mil, não sei o quê. Eu prometo caminhar todo dia. Mentira. Prometo não comer depois das 18 horas. Mentira. Prometo não tomar mais Coca-Cola. Mentira. Prometo não tomar mais Coca-Cola. Aí acaba o culto. Vamos lá. Aí todo mundo meia-noite comendo peru, pernil, macarrão, pizza, aqui, doce, Coca-Cola, lá. Irmão, quem que nós estamos enganando? Aí vai lá com o alvo de oração, todo mundo. Ai, que bobeira isso aí, irmão. Desculpa, com todo respeito. Aí vai lá o alvo de oração. Que é isso? Você acha que um papelzinho escrito ali, você vai fazer... Tem que ter mais do que isso, irmão. Tem que o Espírito Santo fazer uma obra na tua vida e você querer mesmo mudar. Porque não, eu vou orar todo dia, eu vou buscar. Prometo ler a Bíblia até o final do ano inteira. Você está lendo lá revistinha, está lendo coisinha lá, livrinho, dicionário, mas parou de ler a Bíblia, desistiu. É verdade, dicionário, E deixou de ler a Bíblia. É difícil demais. Então, eu vou naquela igreja que pastor que ora bastante, que prega bastante, dou lá a minha oferta, lá tá bom, ele prega para mim, tá bom. O dia que eu não tiver vontade de ir no culto, eu não vou. Irmão, eu posso ter 1 milhão de defeitos se você não gostar de mim. Pastor, tem gente aqui que não gosta de você? Com certeza. Tem um monte de falso que fala gosta de mim, mas não gosta. Não me suporta, não me tolera. Mas deixa eu te falar uma coisa. O dia que eu chegar no céu, você pode ter certeza, eu tenho convicção disso que eu estou falando. Eu não vou ficar devendo nada para Deus do que Ele pediu para me fazer. Tudo que Ele está pedindo para me fazer, eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo para que você cresça espiritualmente. A minha esposa está aqui toda quinta-feira. Ontem fomos dormir, antes de ontem, 3 horas da manhã, arrumando coisa, colocando as coisas em ordem e tal. Eu falei para ela, não vai amanhã na intercessão não, descansa. Ela falou, eu vou sim, eu não posso deixar de ir. E ela não vai assim, eu tenho que ir porque as irmãs têm que ver. Ela nunca falou isso, eu vou. É um compromisso que eu fiz com Deus. Eu falei, então bom, então vai. A gente fala, irmão, por que vocês não vêm aqui orar? Eu sei que tem um tanto de gente que tem horário flexível aqui, que tem carro, tem condição de vir aqui. Mas não vem porque não quer. Às vezes Deus te deu uma empresa, te deu um negócio, né? Você tem condição de entrar na hora que você quiser. Quando você precisa fazer uma viagem para a praia, você sai. Mas para vir orar que você não vem, porque você não prioriza isso. Aí depois você vem comigo com cara de pastel e fala assim, por que a minha vida espiritual está ruim? Tipo assim, eu tenho que dar todas as respostas prontas para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não busca Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. E o texto continua dizendo, e deixarei ser achado por vós. Olha o que Deus está falando, eu vou quebrar o teu galho e vou deixar que você me encontre. Quer dizer, não é uma garantia que você me procurando vai me achar. Não era, mas eu vou abrir mão disso e vou deixar que você me encontre. Agora a gente acha que Deus está assim, Deus está falando assim, pelo amor de mim que sou Deus, me aceite. Eu estou com crise existencial, crise de inferioridade. Quantos podem me acertar nessa noite? Aí os grilinhos. Aí imagina Deus, por favor, alguém me aceite como Senhor e Salvador, para que eu me sinta melhor. É esse evangelho que estão pregando as igrejas hoje. Quantos aqui gostariam de aceitar a Jesus? Que aceitar Jesus, cara?
Quem é nós para... Deixa eu decidir se eu aceito ele ou não. A Bíblia não fala isso. Interessante, né? A Bíblia não está escrito: aquele que aceitar a Jesus. O que fala sobre aceitação? O que é aceitação? Eu aceito o Adriano como ele é, eu quero ser amigo dele ou não. Quando se trata de pessoas, nós até poderíamos falar sobre isso, mas nós estamos falando de Deus, que na sua grandeza, no seu amor, entregou o seu filho para morrer por nós, e a gente gostaria de aceitar ele, coitadinho que morreu na cruz por você, lá, aí o povo, aí canta uma música assim, ó, bem para baixo, né? Aí o cara já vai assim, não é? Não é assim? Tipo assim, coitadinho de Jesus, né? Olha, aí o pregador já começa a apelar. Não vem ninguém. Quem sabe você vai, aqui nós estamos numa rodovia, né? Vai atravessar com o teu carro nessa rodovia, vai vir um caminhão, a carro vai passar em cima de você, e quem sabe seja o teu último dia hoje. Aí você assim, pelo amor de Deus, Fábio, alguém tem que aceitar Jesus hoje aqui. Senão Jesus vai sair daqui triste, com sentimento de inferioridade. Irmão, Jesus não merece esse lixo, com todo respeito. Ele é poderoso. Essa multidão que vai estar no céu vai falar assim: aleluia, a ele, dele vem a salvação, dele vem o poder, dele vem toda a glória. E o que é interessante, queria usar minha filha não, mas eu tenho que usar, vem cá. Aí a noiva está pronta. Geralmente você vê, em nome de Jesus, filho, você não vai casar tão cedo. Vem cá, isso aqui é uma encenação. O dia que eu fiquei sabendo que a minha esposa estava ganhando uma menina, eu estava falando com ela, aí olhou o exame, é uma menina. Aí a Dani, eu falei, ela vai casar um dia, um homem vai tomá-la de mim. Chorei, o médico falou, o que foi? Eu falei, eu não queria não que a minha filha casasse, tem ciúmes dela já. Então, imagina que naquela cena tem um vestido, e geralmente nesses programas o cara não, tá, sai fora. Uma pessoa, uma mulher, tá lá atrás, ataviando o vestido. O que é ataviar? Amarrando o vestido. Como que a própria noiva pode fazer isso? Só que no texto, tá bom, pode sentar, não fica animando não, senta lá. Se anime não. Aí o texto fala o quê? Que a própria noiva vai o quê? Se ataviar. Sabe o que ele está falando? Já fiz tudo que tinha que fazer, agora está na mão de vocês. Eu já dei o Espírito Santo que capacita. Como que alguém pode fazer isso? Não pode, mas o Espírito Santo te capacita para fazer aquilo que você não pode fazer. Ele habita em você. Ele é testemunha de que Jesus é verdadeiro, está aqui. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante nessa dispensação para a igreja. A pessoa mais importante que você precisa caminhar e andar. Mas nós estamos discutindo se falar em língua é de Deus ou não é, se profetizar é de Deus ou não é. Nós estamos perdendo tempo. Está lá em Hebreus, que uma vez falado pelos profetas, está falando pelo Filho, tá? E o Filho falou o quê? Aguarda o Espírito Santo da promessa que vai vir, e façam tudo quanto Ele vos ordenar. E quando Pedro prega, na primeira pregação, depois que tem o Espírito Santo, 3.000 almas, batiza no mesmo dia. Mas nós estamos num retrocesso, nós estamos voltando lá atrás. Nós estamos com o Espírito Santo aqui e falando do Moisés, do cajado, do Abraão, não sei o que, lá. Irmãos, o Espírito Santo está em nós, não numa porção, mas na pessoa completa. Mas você é incrédulo, aí você não faz. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. No verso 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e os consolando. Olha só, o dom de profecia, ele faz o que? Edifica, encoraja e consola. Edifica, encoraja e consola. A mesma coisa que o Espírito Santo faz com a gente. Ele faz o que? Edifica em nós o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho. Faz o que em nós? Encoraja-nos. E faz o que? Consola. Só uma pergunta. Um jovem de 38 anos, que podia estar fazendo qualquer coisa da vida, né? Há quase 2 décadas,
exercendo ministério, servindo a Jesus desde a minha infância. Nunca me desviei. Você acha que hoje eu estou de pé porque eu tenho alguma capacitação? Porque eu estudei em Harvard? Porque eu tenho uma família super equilibrada? Super equilibrada, uma família super normal, né? Né, pai? Uma família super estruturada, né? Não é verdade? Não, irmão, isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Então, se Ele pode fazer essa obra em mim, Ele pode fazer em você. Ele quer fazer em você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele quer te edificar, Ele quer encorajar você. E Ele quer consolar o seu coração. E Ele vai levantar você para falar com outras pessoas. E profetizar a outras pessoas. É tão simples. Meu Deus, eu saí hoje para almoçar. Um PF, R$11,90. Paguei mais 2 PF de R$11,90. E eu não tenho ideia da dimensão que aquilo pode ter feito na vida daqueles 2 homens e das outras pessoas que estavam olhando e das outras pessoas que passaram de ônibus. Aí, para terminar, que eu lembrei agora, estou entrando numa lojinha. Minha mulher, a Bíblia falou para mim que eu tenho que cuidar dela, é a mala. E ela falou para mim, bem, né, tem que comprar um vasinho, um jarrinho, um negocinho. Eu falei, tá bom, filha, vamos lá. Mulher, quando é criança, brinca de boneca, brinca de casinha. Então vamos lá. Ela mudou de casa, ela quer pôr o jarrinho dela colorido, quer fazer as coisas. Foi na lojinha, que é baratinho lá. Eu já sou inteligente, fui na loja baratinha, que a irmã negocia, ela é crente, ela é dona lá, negocia, né? Aí eu já vejo um vaso lá de R$10, eu pago 5. Ela, tá bom, irmão, e vamos negociando. Aí eu tô lá e tinha um vendedor lá que eu não conheço. E é muito tempo que eu não ia nessa loja, muito tempo. Aí eu tô lá escolhendo as coisas, conversando com a Dani. E às vezes eu estou andando, eu começo a cantar, falar com o Espírito Santo, onde eu estiver. E o cara assim, olhando, o cara meio quietão, eu não conhecia ele. Daqui a pouco, na hora que eu vou fechar a conta e pagar, ele falou assim, ei rapaz, você tem viajado muito, hein? Falou para mim. Eu falei, como assim? Ele falou, eu te conheço toda a sua vida, acompanho você no Facebook, sei tudo das viagens que você faz. Eu falei, rapaz... Ainda bem que eu dou bom testemunho aqui, né? Estou orando, tô buscando. Se eu tivesse xingado a minha mulher aqui, imagina, falar alguma coisa. Ele falou assim, e eu deixei para falar que te conheço no final, né? Falou assim. Ele falou, olha, é muito bonita a obra que Deus faz na sua vida. Eu também sou evangélico, sou da igreja tal, e eu acompanho os vídeos lá, assisto. É muito tremendo o que Deus faz. Eu queria muito um dia te conhecer. E a gente ficou conversando. Oramos, fui embora. Então, veja só, pequenas coisas, você pode estar fazendo as suas coisas e pode através disso também fazer a obra de Deus. Você pode entrar numa loja e você pode ser alguém, né? Eu com ele aqui, ó, nós temos um problema. Nós estamos no supermercado comprando as coisas para a gente ou para a igreja. Aí nós estamos olhando, tem um caixa que abriu agora, André. Vamos lá, na hora que a gente chega, trava o sistema do caixa, acaba o papel da bobina, entra um abençoado para dar um cheque na nossa frente, ele tem que ir lá fazer cadastro, lá. É um demônio do supermercado que trava nos caixas para nós dois. Nós ficamos 40 minutos lá assim, ó. E se nós xingar, se bobear, é um crente que está no caixa. A gente fala, os dois lá estavam xingando, Então, o que acontece? Às vezes você entra na padaria. Escuta o que eu vou falar rapidinho. Você nunca deu bom dia pro padeiro que faz o teu pão. Bom dia. O cara está cuspindo o teu pão de tanta raiva que tem de você. Ele está arrancando tatu e pondo na massa que faz o teu pão, de tanto ódio que tem de você. Principalmente biscoito. Mas aqui na igreja você é o crente, mas na padaria você entra assim, ó, me dá 5 pão. Aí a pessoa, bom dia, né? Tinha me dando indireto. Aí um dia a pessoa vem aqui na igreja, você é crente? Você também é? Meu irmão, cadê o Espírito Santo em você? Cadê o Espírito da profecia? Eu já chego assim, se eu for na padaria e ver o cara cabisbaixo, eu já chego assim, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Aí a pessoa já olha em mim, com o olho cheio d'água. Você não precisa fazer barulho. Você viu que eu fui ali atrás, a menina, o Espírito Santo já tocou nela ali, a irmã ali já caiu ali. Você não precisa fazer barulho, porque quando o Espírito Santo está em você, exala através de você, acabou. Não é o que você faz ou fala, quando ele está em você, acabou. Podem falar mal de você,
pode falar qualquer coisa, injúrias. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai fazer através de você obras maravilhosas. Aí a pessoa já olha para você, aí você fala, você não está bem hoje. A pessoa, é verdade. Posso orar por você? A pessoa vai chorar. Acabou, você pegou teu pão e foi embora e ainda ganhou uma alma para Jesus ali. Falou de Jesus. Agora, o que está difícil ser pastor hoje é de crente que só quer ficar engordando na igreja, cheio de lã, e não quer fazer nada, e só quer criticar. O Espírito Santo habita em você. Você vai num lugar, aí a tua mulher está junto. Ai, eu esqueci que é para comprar. Mas você é uma besta mesmo, hein? Já falei para você fazer uma lista, tal. E a pessoa está na sua frente, precisando ouvir uma palavra de Deus. Mas ao invés disso, viu você dando mau testemunho e xingando a tua mulher. E aí? Como é que faz? O Espírito Santo habita em você, querido. No princípio criou Deus. Hoje Ele está dando uma oportunidade, um princípio novo para você, para criar novas coisas a partir disso. Eu poderia aqui contar para você o dia todo testemunhos de coisas que Deus está fazendo. Só de quando eu vou na rua. De vez em quando Ele me solta e fala, vai lá. Eu vou. E eu começo a liberar a palavra, fogo. Nós estávamos lá em casa, Paulinho estava lá, o Carlos também, né? E o Tiago, mais um lá, não lembro quem. Nós estávamos pintando o quarto, era o quê? Quase 1h30 da manhã. Eles pintando, né? E eu já estava cansado e tal, já estava parado lá. Aí eu entrei no quarto, eles estavam pintando e estavam tocando louvor. Na hora que eu entrei, eu senti a presença de Jesus lá. Falei, tá aqui. Aí eu escutei a voz dele falando, agora chegou a hora de parar. Para tudo, que eu quero falar com vocês. Vocês estão o dia inteiro pintando essas paredes, falando quanto que essa casa é boa, bonita, eu que te dei. Só que tem o seguinte, eu tenho ciúme, eu quero um tempo para mim agora. Ele falou para mim. Aí eu vi o Tiago lá pintando e eu vi ele de costa, o Nazareno assim, uma roupa branca, o cabelinho dele assim, mas não vi o rosto dele. Aí eu falei, nossa, ele está atrás dele. Eu fiquei assim, que às vezes até eu sou um pouco incrédulo às vezes, né, sou na carne. Eu olhei assim, será que é ele mesmo ou é coisa da minha cabeça? Aí ele falou, sou eu mesmo, estou falando dentro de você. Eu estou lá nele e estou falando dentro de você ao mesmo tempo. Eu falei, então é você mesmo. Ou eu estou ficando louco ou você está falando comigo mesmo de novo. Aí eles pintando assim, eu parei, fiquei com meus tiques de unção. Aí ele falei assim, gente, para tudo, para. Volta a música de novo aí. Por quê, pastor? Porque agora é a hora dele. Quando ele chega, para tudo. Começamos a orar. E começamos a orar, a glória de Deus encheu aquele quarto, irmão. E desceu naquele lugar, o Tiago, que estava pintando, parou de pintar, começou a ficar assim, desse jeito, a unção pegou ele. Eu falei assim, ele está passando a mão na sua nuca aí, está fazendo carinho em você, a glória de Deus veio. Daqui a pouco estava eles tudo chorando, eu também. Aí Deus soube, vai lá dar um beijo no Tiago, não na boca, né? Aqui. Eu vim aqui, eu dei um beijo nele aqui do lado, abracei. Aí eu falei, Jesus, falei para eles na frente, o Senhor é demais. Nós estamos tudo suados, fedendo, misturado de tinta. Os 4 homens barbados chorando, ainda faz eu beijar outro homem ainda. Só o Senhor para fazer um negócio desse. O Senhor é muito doido, Jesus, o Senhor é muito lindo. E comecei a ministrar. Aí Deus falou para mim, ele está aqui pintando a sua casa esses dias, estou te servindo. Agora chegou a hora de você servir. Ele ministra na vida dele. Ele foi falando, as coisas para mim, eu fui falando para ele, ministrando na vida dele. Aí Jesus, aí ficamos quase o quê? 40 minutos, 1 hora lá, não sei. A hora passou, quando está com ele, a hora voa. Falou, agora eu vou liberar vocês, não pode voltar a pintar. Tá bom, aí voltamos a pintar. Eles estão chorando, pintando a parede. Até 3 horas da manhã ficamos lá. Por quê? Quando ele chega, fala comigo, parou. Você está fazendo as suas coisas, você está dirigindo, ele chegou, para o carro no beira do meio-fio ali e começa a chorar. Mas alguém vai ver, é para ver mesmo, tomara que vê. Por que você está chorando, moço? Você está triste? Não, o Espírito Santo começou a falar comigo aqui agora. E eu vou orar com você, ele vai falar com você também. Aí a pessoa vai falar, o que está acontecendo? Irmão, essa cidade vai ser transformada pela glória de Deus. Mas você tem que deixar queimar.
Você tem que deixar algo acontecer a partir de você. No princípio criou Deus. Hoje Deus está te dando um novo princípio. Deixa Ele criar algo novo. Esse Espírito Santo, Ele é verdade, é uma testemunha verdadeira e fiel. Ele fala, Ele cumpre. Nunca Deus deixou uma palavra que Ele mandou profetizar cair por terra aqui. Nunca. Porque Ele é verdadeiro. Deixa o Espírito Santo falar com você. Feche os teus olhos. Deixa Ele tocar em você. Imagine você junto com aquela multidão lá no céu, um dia dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder vem dele. E o texto diz que a própria noiva se ataviou e fala: os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia. Existe um sistema corrompendo o mundo, tornando as pessoas incrédulas. Eu não acredito mais em pastor. Eu não acredito mais em igreja. Eu não acredito mais no Espírito Santo. Eu não acredito mais nos dons. Eu não acredito mais em profecia. Meu irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é poderoso. Acredite, tenha fé. Xarabandô que anda. Queremos a tua presença, Senhor. Busca os dons. Deixa sair de dentro de você agora. Deixa. A sua depressão não vai ser curada com remédio, mas pelo poder do Espírito Santo. Esse desânimo não vai ser curado com algo novo que você vai comprar, um remédio que você vai tomar, ou algum homem que vai entrar na tua vida, ou alguém. É o Espírito Santo que vai mudar isso. Você não ouviu a chamada e você se frustrou. Mas começa de novo. Começa de novo. Derrama tua Shekinah, Senhor. Tem muita gente aqui na igreja que precisa de recomeçar. Você está aí, olha aí, ó, trabalhando com o tanque vazio. Está andando com o tanque vazio. Você precisa recomeçar. Lembra de onde você caiu e volta lá. Aonde você caiu, meu irmão? Onde você parou? Volta lá. Para de viver de aparência, de engano. Toma uma decisão hoje. Me incendia, me incendia. Deixa queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Diga, vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração.